Olá! Hoje estamos aqui para a gente conversar sobre as notícias que foram mais comentadas sobre o INSS em novembro de 2021. Então, vou compartilhar a tela com vocês primeiro eu vou falar o título de cada notícia e depois a gente vai explicar detalhadamente essas notícias que mais foram comentadas aí no mês de novembro. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento para me mandar sobre o INSS, né? Vão anotando aí que vai ser um prazer em responder vocês. E é com muita alegria que eu adoro fazer esse conteúdo sobre o INSS, sobre a aposentadoria. Então, vão me mandando sugestões. Então, top 5 do INSS, notícias de novembro de 2021. Primeiro, vamos falar da notícia do dia 3 de novembro, que a Comissão da Câmara dos Deputados aprova a acumulação de pensão por morte e aposentadoria com valor integral no caso de Covid-19. Também no dia 3 de novembro, saiu a notícia que em 2022 o PPP passará a ser eletrônico por meio do e-social. No dia 10 de 11 de 2021, saiu uma notícia também referente a uma decisão judicial onde o INSS foi condenado a pagar multa por atraso na implantação de benefício judicial. No dia 19 de novembro, o INSS define regras do auxílio inclusão para os deficientes. E no dia 22 de novembro de 2021, a Câmara aprova a expansão da lista de doenças que garante a isenção de carência para benefícios do INSS. Agora a gente vai explicar detalhadamente cada notícia para vocês conseguirem entender mais sobre cada assunto desse. Então, no dia 3 de novembro de 2021, a Comissão de Seguridade e Família da Câmara apresentou um projeto no qual foi aprovado a acumulação de pensão por morte e aposentadoria no valor integral quando esse óbito for decorrente de coronavírus. Então, né, só para a gente relembrar, a pensão por morte depois da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, ela não é 100% integral. Então, nesse caso, se o óbito for em virtude do coronavírus, ela vai ser integral. Então, isso é uma boa notícia. Claro que a gente sabe que não foi aprovado ainda, agora vai passar por uma outra comissão e depois vai para o Senado. Então, a gente está na primeira etapa ainda com relação a essa comissão. Agora, a segunda notícia que foi mais comentada foi que a partir de 3 de janeiro de 2022, o PPP passará a ser documento eletrônico por meio do e-social. E a medida foi divulgada, né, na portaria 313. E o que é o PPP? O PPP é um documento que fala toda a vida do trabalhador, todo o histórico, né? O que ele fez, qual atividade que ele fazia, se ele estava exposto a agente insalubre. Então, o PPP é um documento que a gente utiliza muito nas aposentadorias, principalmente para as pessoas que têm contato com agente insalubre, que têm insalubridade, né? Que têm agentes nocivos da saúde, e por realmente o tempo de contribuição. Então, é muito importante, né, que o trabalhador que realmente trabalhou em alguma atividade que estava sujeita a esses riscos, que ele solicite para a empresa o PPP. E a partir de 2022, esse PPP, para algumas empresas, tem um calendário, vai começar a ser eletrônico, vai estar lá no e-social, vai ser vinculado ao meu INSS, então a pessoa também vai ter acesso a esse PPP. Hoje o PPP ele é físico, e para os contratos antes dessa portaria, eles vão continuar sendo físicos. Então, o funcionário saiu de uma empresa já faz algum tempo e ele precisa do PPP para aposentadoria, ele vai ter que ir lá e solicitar para a empresa esse documento físico, tá? Agora vamos comentar a outra notícia que foi no dia 10 de novembro, né? Que é uma decisão judicial que foi condenado o INSS por atraso da implantação dos benefícios. A gente sabe que esse problema é muito recorrente no INSS. Né? A gente que está todo dia lidando com processo, com questões de aposentadoria, a gente sabe que muitas vezes a pessoa vai lá,
ganha o processo, é concedida a aposentadoria e leva bastante tempo para o INSS colocar no sistema. Às vezes é um auxílio-doença, um benefício existencial, e aquela pessoa precisa desse dinheiro para se manter, né? É um dinheiro que ela precisa para gastos essenciais, comida, alimentação, remédio, água, luz. Então, por isso que é muito importante. O que aconteceu nesse processo, tá? O benefício ele foi concedido, o juiz determinou 20 dias para o INSS colocar no sistema para a pessoa começar a receber. E o INSS, embora tenha recebido a intimação em agosto de 2019, ele fez a implantação só em novembro. Então, agosto, setembro, outubro, novembro. Mais ou menos 4 meses aí de atraso. Então, o que o judiciário decidiu? Que o INSS descumpriu uma decisão sem justificativa. O INSS não apresentou nenhuma justificativa que abonasse ele desse atraso. Então, com relação a isso, né, o juiz condenou o INSS numa multa diária de R$100 por dia. Então, isso serve como parâmetro para nós, que quando os processos atrasarem muito a implantação, que a gente pode ir lá e solicitar, né, uma multa do processo, né, da pessoa que está ali aguardando uma aposentadoria, né, um auxílio-doença, está esperando colocar no sistema esse pagamento. Agora vamos falar da notícia do dia 19 de novembro, que é referente ao auxílio inclusão para deficientes, tá? Essa portaria é 949 e ela define as regras para solicitar esse auxílio reclusão para deficientes, né? Esse auxílio reclusão, na prática, a gente não vê utilidade muito aqui no escritório, a gente vê o pessoal, quando vai pedir, pede um benefício assistencial, porque as pessoas estão sem trabalho, não estão trabalhando. E o auxílio reclusão, ele tem outros requisitos que a gente vai explicar agora. Então, quem pode pedir o auxílio reclusão, tá? Essa pessoa ele tem que ser titular de benefício BPC Loas, tá? Benefício assistencial à pessoa com deficiência, ele tem que estar cessado ou suspenso 5 anos atrás, né? A remuneração dessa pessoa também não pode ser superior a 2 salários. Então, a pessoa não pode estar recebendo um benefício assistencial. Na data do requerimento, ela tem que estar trabalhando ou tem que estar afiliado ao INSS. Tá? A pessoa tem que estar recolhendo para o INSS ou tem que estar de carteira assinada. A remuneração não pode passar de 2 salários mínimos. E ela tem que ter o cadastro único, aquele CAD único que a gente chama, né? Que se faz lá no CRAS, tem que estar regular, não pode estar com muito atrasado. A gente sempre fala que é bom que o cadastro esteja atualizado no prazo de 45 dias. Estar regularmente cadastrado no CPF e atender os requisitos de manutenção do benefício da prestação continuada, incluindo critérios de renda familiar per capita, que não adianta tu ter salário de até 2 salários e a tua família ter uma renda alta. Não, todos os membros da família têm que ser considerado baixa renda. E, por fim, ele não pode ser acumulado nem com o BPC, nem com o seguro-desemprego e nem com nenhum benefício previdenciário. E esse auxílio inclusão é pago no valor de meio salário mínimo. Então, geralmente, entre o auxílio inclusão, que é de meio salário, ou um salário mínimo de benefício assistencial, geralmente a pessoa vai solicitar um benefício assistencial. Claro que, por exemplo, alguém que tem uma deficiência, que esteja trabalhando, que o seu salário seja um salário mais baixo, ele pode pedir um auxílio inclusão, sim, e receber mais meio salário do governo, fora a remuneração que ele recebe da empresa. Agora vamos falar da notícia do dia 22 de novembro de 2021. A Comissão de Câmara aprova a expansão da lista de doenças que garante a isenção de carência para os beneficiários do INSS. A proposta, isso é uma proposta, ela não foi aprovada ainda, ela passou primeiro por uma comissão. Eles querem a expansão de lista de doenças que garante a isenção de carência a fim de obter aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, que seria o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Tá? E qual é a relação dessas doenças, né? Doenças reumáticas, neuromuscular, osteoarticulares, esclerose múltipla, artrose, né? Tem uma lista de doenças aqui que estariam nessa relação. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Hoje, uma pessoa
Tem algumas doenças graves que a pessoa não precisa ter aquela carência de 1 ano. Por exemplo, eu recolhi para o INSS 6 meses e apareceu uma doença grave, eu posso ir lá e solicitar um auxílio-doença, um câncer grave, alguma, né, tem uma lista de doenças ali que são isentas de carência. Agora, as doenças mais comuns, eu tenho uma tendinite, um problema de coluna, daí tu tem que ter a carência de 12 meses. E essa lei, essa proposta, o que eles veem? Eles querem que essas doenças aqui tenham isenção dessa carência. Começa a trabalhar, começa a recolher o INSS e aparece uma dessas doenças graves, tu não precisa, né, trabalhar 1 ano, tu já pode solicitar aquele auxílio-doença, né, com base na redução da carência, tá? Então, agora, já que vocês já estão bem informados aí com essas notícias do INSS do mês de novembro de 2021, eu gostaria que vocês comentassem aí o nosso vídeo, desse um like, compartilhasse, né, e nos acompanhem nas redes sociais para a gente continuar entregando conteúdo aí para vocês sobre aposentadoria e sobre INSS, né? E a gente sempre deseja clientes satisfeitos e felizes. E agora, por fim, descubra o jeito certo de se aposentar sem perder padrão de vida, aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Face e no YouTube, que vocês já estão aqui, né? E gostaria de agradecer vocês por esse momento da gente estar aqui compartilhando essas notícias aí do INSS, né? Todo mês a gente vem com essas novidades, isso é muito bom para vocês ficarem atualizados, sabendo o que está acontecendo aí, né? No INSS, então agradeço aí a todos e desejo para vocês uma excelente semana, um excelente dia e até breve. Até mais. Tchau.